Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso estudo de número 15, com o título O Mandamento Esquecido. Nós temos estudado, ao longo das últimas lições, a respeito das três áreas em que o ser humano precisa ser santificado. Vimos que faz parte do plano da salvação de Deus não somente o perdão dos nossos pecados, não somente nos limpar, nos justificar daquilo que cometemos no passado, mas também nos transformar em novas criaturas. Nós vimos lá em Gênesis 3, 6, que houve três áreas em que Eva foi tentada e ela caiu. E nessas mesmas três áreas, Jesus ele venceu. Nós vimos que essas áreas são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E estudando todas as verdades, os móveis dentro do santuário, nós vimos que nós temos três itens ali dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, que eles têm uma representação muito importante para cada um de nós. Nós vimos, só um instante, deixa eu ver aqui, sobre o pote de maná, antes eu vou voltar aqui. Essas três áreas que nós falamos, né, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, de alguma forma nós podemos dizer que elas são tentações para diferentes aspectos do ser humano. Então, na mente, a nossa tendência natural é sermos soberbos, porque queremos colocar as nossas ideias na frente das ideias de Deus. E vemos que Deus, ele quer nos dar, no lugar da soberba, a humildade, essa transformação que ele quer nos dar. Vimos a respeito do corpo, das tendências más do corpo, a sexualidade descontrolada, o apetite pervertido, né? A própria forma de vestir, que às vezes leva pessoas a pecar. Então, o nosso corpo naturalmente é inclinado para a intemperança, mas Deus, ele quer nos dar a temperança ou domínio próprio, que nós consigamos controlar as ações do nosso corpo. E nós já vimos a respeito dessas duas áreas. E agora nós vamos estudar hoje sobre o coração. Nós sabemos que o coração é um órgão, né, um músculo que bombeia sangue, e os sentimentos, eles não estão no coração, os sentimentos estão no nosso cérebro também, né, nossa mente. Mas a Bíblia, usando uma linguagem que até hoje nós usamos, refere-se ao coração como o centro das emoções, centro dos nossos valores e até mesmo centro do nosso caráter. Então, poderíamos dizer que o coração é a essência daquilo que somos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que guia as nossas afeições, a quem temos dirige nossas afeições. Nós vimos que o pote de maná, lá dentro da arca, simbolizava, através daquele jejum que Deus propôs para o povo de Israel, Deus controlando o nosso corpo, controlando os nossos apetites. Vimos no último estudo a respeito da vara de Arão, que simboliza, né, a obra de Deus, frutificando, dando frutos para Deus, que nós somos a vara que está conectada à videira. E necessariamente precisamos estar também conectados uns aos outros, não deixando de nos congregar. Esse foi foi o estudo passado. E hoje nós vamos estudar sobre o último item que está dentro da Arca da Aliança, porque ali está desenhado o plano de Deus para a nossa santificação. Deus pediu, né, para que Moisés escrevesse em tábuas de pedra os 10 mandamentos, para que fosse algo simbolizando algo eterno, né, que jamais passaria, e pediu para que ele colocasse ali naquela arca. Nós vimos em um dos nossos estudos que essa mesma arca da aliança, ela está presente no céu, né? Então nós temos os 10 mandamentos também no céu, não é algo somente aqui na terra. E acredito que a maioria das pessoas conheçam os 10 mandamentos, mas eu vou repetir aqui de forma breve e tentar fazer uma síntese daquilo que eles simbolizam. Então, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, né, nem lhe darás culto. 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vemos aqui que a primeira tábua, ela se refere ao nosso relacionamento com Deus. Como que nós podemos, como que nossa afeição máxima tem que ser para com Deus. Não podemos ter outros ídolos, não podemos ter outros deuses, não devemos tomar o nome de Deus em vão e devemos adorá-lo de forma especial em um dia que ele escolheu, que é o sábado. E agora a outra tábua,
nós vemos que ela rege o nosso amor para com o nosso semelhante. Então, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e o último sobre não cobiçar, né? Nada que seja do seu próximo. Então, a segunda tábua, ela está regendo o nosso coração em relação aos nossos semelhantes. O que Deus está tentando nos dizer é que nós devemos pegar o amor de Deus, nos relacionar com Ele e dar isso para as pessoas. A primeira tábua ela é exclusiva. Esse relacionamento de amar acima de todas as coisas é somente o Senhor. E os outros, eu amo todos como se eu amasse, como eu me amo. Né? Eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, esses aqui são os 10 mandamentos. Mas o título da mensagem, né, na verdade, do estudo de hoje é o mandamento esquecido. É interessante que existe um mandamento na Bíblia, ali nos 10 mandamentos, que ele começa de forma diferente dos outros. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por que que Deus pede para eles lembrarem? Porque era um mandamento que já havia sido dado, né, e que provavelmente estava sendo esquecido, já que eles eram escravos no Egito, escravo não tem dia de descanso, né? Mas Deus já havia dado, você pode ir lá no Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus, assim que ele cria o ser humano no sexto dia, então ele estabelece o descanso no sábado, ele descansa no sétimo, né? E dentro do próprio mandamento, a gente vê essa repetição desse verso, que a gente vai ler aqui agora. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aqui, dentro do próprio mandamento, a gente já tem a justificativa principal de Deus, né? Por que devemos nos lembrar desse dia? Porque foi esse dia que Deus descansou, nesse dia ele descansou, e é esse dia que ele abençoou. Ou seja, ele colocou uma bênção especial para aqueles que guardam esse dia, e ele santificou, ou seja, ele separou esse dia para um propósito, né? Foi um dia separado por ele. Então, Deus, ali, os dias da criação, né? Tudo que Deus criou no primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, criou os animais, os seres humanos. E aí, no sétimo dia, o que que ele fez? Ele descansou, né? E ele colocou como se fosse a assinatura dele ali, né? Ele deixou a marca dele registrada, que o sábado seria esse memorial, seria algo para nós nos lembrarmos a cada semana de que foi Deus quem nos criou. Esse dia foi separado, né? Ele descansou, ele abençoou. E só que depois que o pecado, então o sábado ele é uma instituição antes do pecado. Antes do homem pecar, Deus já estabeleceu o sábado. Mas será que depois que o pecado entrou no mundo, que razão Deus acrescentou para a guarda do sábado? Eu vou colocar aqui Deuteronômio 5, eu vou pedir para Solange ler essa passagem para nós, Solange, por favor. Seu microfone está desligado, eu acho, Solange. Consegui. Guarda o dia de sábado para o Senhor, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tá, vai continuar, tá? Você pode continuar aqui. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não, amigo, minhas vistas estão meio ruim. Peraí, tá? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Isso. Então, primeiro nós vimos que a justificativa para guardar o sábado é a criação. Agora, depois do pecado, a gente vê que Deus dá uma justificativa a mais, que é
prevenir que as pessoas sejam escravizadas, né? Que elas não tenham um dia de descanso. Então, Deus pede até que para que o animal e para que os servos descansem. Deixa eu ver se tem. Porque eles foram escravos, né, no Egito, e eles sabem como que é um ser um servo que não tem descanso. Então, quando Deus tira eles do Egito, ele pede para que eles deem descanso, inclusive para os animais e para os servos. E será que quando Jesus veio a este planeta, o ser humano era escravo? Nós vamos ler João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, embora os seres humanos, né, na sua maioria, talvez não eram escravos fisicamente, apesar de que existiam, sim, na época, nós todos, em algum momento, fomos escravos do pecado. Mas Jesus veio realizar uma obra pelo ser humano, que está lá em Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. E no Gênesis, Jesus ele consumou a sua obra criadora no sexto dia. Ele termina de criar no sexto dia. E Jesus, quando ele termina a sua obra de salvação ali, né, de justificação na cruz do Calvário, quando ele dá a sua vida, o que que ele vai dizer nos seus momentos finais? Pode ler, Solange? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso. Então, Jesus, quando ele termina a sua obra ali na cruz, ele diz: está consumado, certo? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa comparação. Em que dia que Jesus disse essas palavras, está consumado? Que dia da semana era isso? A gente vai ler Marcos 15, 42, 43. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Chegando José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Todo mundo sabe, né, que é a sexta-feira santa, etc., porque Jesus morreu na sexta-feira, que é a véspera do sábado, que os judeus, né, chamavam de dia da preparação para o sábado. Então, Jesus, ele morre na sexta-feira. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que na sexta-feira, ou no sexto dia, Jesus conclui a obra de criação, e também na salvação ele conclui a sua obra de entregar a sua vida também no sexto dia. Então, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é a véspera do sábado. Ué, tá repetindo aqui o slide, não sei o que aconteceu. Enfim. Então, então Jesus, ele consumou a sua obra. Aí, então, assim, no sexto dia, tanto na criação quanto na redenção, Jesus consuma a sua obra. E o que, que ele faz depois? Depois da criação e depois da salvação. Então, depois da criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Isso aqui a gente já viu. Agora, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Desculpa, essa passagem não é Êxodo 20:11, eu não sei por que tá. Na verdade, ela é Marcos 16:9, tá? Vocês podem conferir lá, Marcos 16:9. O que que acontece? Então, Jesus, ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo, né? Que ficou conhecido como domingo de Páscoa, etc. Então, sábado, Jesus, ele permanece na tumba descansando. Foi isso que ele fez. Ao finalizar sua obra de se entregar pela humanidade, ele descansa no sábado, certo? Porque a Bíblia fala que os mortos, né, eles descansam das suas obras. Então, Jesus estava morto e ele estava descansando ali no sábado. Então, Jesus, na redenção, ele fez o mesmo que havia feito na criação. Ele descansou no sábado. E será que no sábado da redenção, Jesus descansou sozinho? Muitas pessoas dizem, a gente já vê nesse estudo, que Jesus aboliu o sábado, etc. Mas se ele tivesse abolido o sábado, será que seus discípulos, né, as pessoas que o seguiam, teriam guardado o sábado? Vamos ver. Lucas 23, 54 a 56. Pode ler, Solange.
Era o dia da preparação começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Isso. Então, as mulheres, elas prepararam aqueles óleos, aqueles bálsamos, né, aromas para embalsamar Jesus, só que elas não foram fazer isso no sábado. Elas descansaram conforme o mandamento. Aí, no domingo pela manhã, elas vão lá para embalsamar Jesus, e aí, quando elas veem que ele não está mais lá. Então, essas mulheres que acompanhavam Jesus, mesmo após a morte de Jesus, elas descansaram no sábado, segundo o mandamento, que a Bíblia nos diz. Você pode conferir todas as passagens, né, na sua Bíblia. E agora, quando começa e termina o dia de sábado? Será que é à meia-noite? Essa questão de começar a contar os dias à meia-noite é uma invenção de poucos séculos atrás, né? Porque antigamente não existia relógio. Então, você sabia que um dia tinha terminado quando o sol se punha. E a gente vai ver que a Bíblia traz isso para nós, né? O conceito de que um dia ele começa e termina ao pôr do sol. Então, Levítico 23:32 diz o seguinte: sábado de descanso solene vos será. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Tarde na Bíblia representa o período escuro. Se você falar no Gênesis, primeiro dia da criação, fala assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. O que é isso? Tarde é o período escuro e manhã é o período claro. Então, a tarde ela vem primeiro que a manhã. O período escuro é a primeira parte do dia e o período claro a segunda parte. Então, Deus pedia para que eles guardassem o sábado da tarde da sexta-feira até a tarde do sábado. Então, Jesus ele é sepultado ali antes do pôr do sol, né? No sábado, e aí as mulheres vão descansar. Agora vamos falar sobre Jesus e o sábado. De que os judeus acusaram Jesus? Nós vamos ler João 9, 14 e 16. Solange. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Isso. Então Jesus ele curava pessoas no sábado várias vezes, né? E alguns diziam que ele não guardava o sábado por causa disso. Será que realmente Jesus não guardava o sábado? Qual foi a resposta de Jesus a essas acusações? Ele vai responder em alguns versos aqui, Lucas 13 e Lucas 6. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte para eles, que eles são hipócritas, porque eles se preocupavam com seus animais, em deixá-los alimentados, né, abastecidos de água, mas eles não estavam se preocupando com a pessoa que estava em sofrimento. E o que Jesus mostrou é que não tem dia para fazer o bem, que não tem limite, né, a nossa benevolência. Nós podemos fazer o bem para as pessoas, curando-as física, mental, espiritualmente, em qualquer dia. E os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então, eles ficavam à espreita para ver se ele curaria no sábado. E aí, Jesus, sabendo o coração deles, né, já lendo os pensamentos, disse: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E assim ele faz refletir, né?
Só que, na verdade, quem que estava transgredindo o sábado? Jesus ou os fariseus? Jesus estava curando no sábado. E o que que os fariseus estavam fazendo? Marcos 3, 5 e 6. Pode ler, Solange. Olhando-os ao redor, indignado e, e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, enquanto Jesus estava curando no sábado, os fariseus eles estavam tramando sobre como matar Jesus. Ou seja, quem estava transgredindo o sábado? Na verdade, eram eles, né? Porque em nenhum dia você deveria planejar matar alguém, né? Quanto mais no sábado, que era um dia que deveria ser para fazer o bem. Então, na verdade, eles é que transgrediam o sábado e acusavam Jesus, né? Agora, vamos falar sobre a igreja cristã apostólica e o sábado. Será que os apóstolos, será que eles guardavam o sábado? Paulo guardava o sábado anos depois da morte e ressurreição de Jesus? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Ao saírem eles, então Paulo vai fazer seu discurso, né? Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Então, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, sábado, Paulo tinha o costume de ir às sinagogas. As pessoas podem dizer, não, mas é porque ele ia pregar para os judeus, então ele tinha que ir na sinagoga aos sábados. Mas aqui nós vamos ler no livro de Atos o que que Paulo fazia aos sábados, onde não havia uma sinagoga judaica. Solange pode ler. Tendo, pois, navegado de Triade, seguimos em direitura a Samotrácia, do dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Continua. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Isso. Então, ali, mesmo quando não havia uma sinagoga de judeus, eles iam para algum lugar de oração e iam pregar a palavra. Depois de ser batizada, ela, né, essa moça aqui, Lídia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E o que que eu e você somos convidados a fazer hoje? Será que eu e você hoje somos convidados a também guardar o sábado? Se todos os discípulos ali a gente vê no Novo Testamento, Paulo, né? E os demais discípulos guardando o sábado, será que nós somos convidados a fazer? Nós vamos ler Isaías 58, versos 13 e 14. Pode ler, Solange. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no teu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras,
Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Então, o que que Deus pede para mim, para você? Ele fala que para que nós desviemos o nosso pé de profanar o sábado, de fazer a nossa própria vontade, né? É, e então, assim, o sábado, ele é um dia para nós não fazermos a nossa própria vontade. Ele é um dia para nós fazermos a vontade do nosso Pai, para nós ajudarmos as pessoas. Se elas requerem, se elas precisam de cura, cura. Se precisam de visita, visita, né? Da gente fazer o que as pessoas precisam e honrarmos a Deus, não falando os nossos próprios caminhos, não trabalhando para nosso lucro pessoal, né? Não falando de temas vãos. E a gente vê que é o próprio Senhor, foi a boca do Senhor o disse, e ele prometeu, né, nos abençoar se nós o obedecêssemos. Então, qual que é um sinal de que o Senhor nos santifica? Ezequiel 22 diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tudo que nós temos estudado nos últimos estudos, eu acho que já tem pelo menos uns 6 estudos que nós estamos estudando sobre a questão da santificação. E a Bíblia diz que o sábado é um sinal que Deus deu entre nós e eles, que fala a respeito da nossa santificação. Eu acho que não tem mais slides. Esse aqui é o último. Porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que que o sábado é um sinal da nossa santificação? Nós vimos lá nos 10 mandamentos, né? Deixa eu voltar lá na tábua dos 10 mandamentos para a gente ilustrar isso. Alguém para guardar o sábado, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do próprio lucro, acima dos próprios interesses, né? É muito difícil, se a pessoa não anda com Deus durante a semana, é muito difícil ela conseguir guardar o sábado, passar um dia inteiro na presença de alguém que você nem conversa durante a semana, né? E para guardar o sábado de forma adequada, não da forma como os judeus guardavam, mas amando o nosso próximo, fazendo bem, nós realmente precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o sábado, ele é quase que um resultado da nossa santificação. Se nós estamos conseguindo obedecer, né, através do poder do Espírito Santo, porque é ele que nos transforma. Se nós estamos tendo o nosso coração transformado, lembra da imagem que eu mostrei para vocês? Né, que o coração é aquilo que fala onde estão as nossas afeições. Se o coração está sendo transformado e estamos aprendendo a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então o sábado ele não vai ser um fardo, ele vai ser algo natural. Só que ao mesmo tempo, humanamente falando, o sábado é o único mandamento que pode ter aparentemente uma consequência negativa, porque, por exemplo, se você roubar, isso pode te levar para a cadeia. Se você matar, né? Todos esses outros mandamentos, eles até são amparados pela lei humana. Agora, o sábado, não. Você pode perder seu emprego, né? Pessoas podem não te compreender, você pode perder uma prova no sábado. Eu já perdi uma prova de vestibular por causa do sábado. Mas Deus me abençoou que no outro semestre eu passei na universidade onde eu queria passar, que era aqui, né, na minha própria cidade. Então, assim, o sábado, ele é um sinal da nossa santificação, porque ele é algo que nos leva a perder, de alguma forma. Mas eu lembro daquele verso que diz o seguinte, que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, esse achará, nem aquele que achar a sua vida acabará perdendo. Então, por isso que o sábado, a gente viu que esse último texto, ele é um sinal da nossa santificação, porque nós precisamos estar sendo santificados por Deus para a gente conseguir guardar o sábado. E só para finalizar com a questão da primeira coisa que nós falamos, né? O mandamento esquecido. É um mandamento tão importante, presente no Antigo e no Novo Testamento, mas ele ficou esquecido. Por isso que Deus diz, lembra-te. E muitas pessoas, elas tentam colocar o domingo aí nessa falha, né? Não, porque agora o meu sétimo dia é o domingo, etc. Quando nós vamos para analisar os idiomas, por exemplo, no português, depois do domingo vem a segunda-feira. Que estranho, né? Onde que está a primeira-feira?
A primeira feira era o domingo, né? Até que isso foi mudado. Essa mudança do sábado para o domingo, ela aconteceu em aproximadamente 400 anos depois de Cristo, quando um imperador chamado Constantino, um imperador romano, ele transformou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Então surgiu a Igreja Católica, que significa universal, né? Surgiu a Igreja Católica ou Universal Apostólica Romana. Então houve uma fusão entre Estado e religião, entre política e religião. Com isso, com o fim de agradar vários discípulos dele, o Constantino coloca o sol, o dia do sol, que era o dia do domingo, porque havia muitos adoradores do sol que adoravam no domingo, era um dia de festa. Ele começa a falar que o sábado era coisa dos judeus e que o domingo era o dia em que se devia adorar. E os papas começaram a falar isso, né? E eles falam que tem autoridade para mudar a Bíblia, porque o Papa é considerado o próprio Jesus Cristo na Terra, né? Tanto que na coroa, naquela a mitra lá do Papa, está escrito Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. O que é vigário? Substituto. Então, o Papa, para os católicos, ele é considerado um substituto de Jesus. Então, por ser um substituto de Jesus, ele pode revogar a lei a qualquer momento. E os protestantes também compraram esse discurso. Mas se você for olhar na Bíblia, não existe nem um verso sequer pedindo para guardar o domingo. De fato, diz que Jesus ressuscitou no domingo, mas Jesus nunca disse que porque ele ressuscitou no domingo, ele iria mudar do sábado para domingo, né? Na verdade, a gente viu que ele ressuscita no domingo para descansar no sábado ali na tumba. Então, por isso que o título desse estudo, ele é Lembra-te, né? Ele tem a ver com o mandamento esquecido. Nós temos que nos lembrar. O nosso último estudo vai ser no próximo sábado, e a gente vai entender o quanto a obediência aos mandamentos de Deus, todos os mandamentos, porque se nós vamos excluir um, temos que excluir todos, né? Não podemos guardar 9 e nos esquecer de um. Vamos ver como que essa obediência, qual o papel que essa obediência aos mandamentos de Deus vai ter no conflito final. Nosso último estudo vai ser sobre o conflito final entre o bem e o mal, e qual vai ser o papel da nossa obediência, né, aos mandamentos de Deus. Nós vamos, nesse momento, orar para a gente finalizar o nosso estudo e eu vou abrir para perguntas e considerações, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer muito, Senhor, porque a tua palavra, ela é tão clara, ela nos revela a verdade. Queremos te agradecer porque o Senhor nos deu o sábado, esse dia que estamos desfrutando, inclusive hoje, que foi para o nosso deleite, para o nosso descanso e para nos aproximarmos mais de ti. O Senhor sabe o que faz, nos ajuda a confiar, Senhor, nos teus planos e te obedecer sempre. Não porque somos obrigados, não por temor, mas por amor ao Senhor, Pai, por confiar que os teus planos são melhores que os nossos. Abençoa cada um que participou deste estudo e todos aqueles que o verão no futuro. Te agradecemos pelo privilégio de te servir e fazemos em nome de Jesus. Amém.